Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite a todos. São 6h02. O Viva Voz está no ar trazendo informações, análises, bastidores e muito mais sobre a política do Brasil e do mundo e também sobre os principais temas da economia. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite para você, de novo para os ouvintes. A gente continua falando sobre campanha eleitoral, mas também sobre focos de incêndio, né, que afetam várias regiões do país. Pois é, o fim de semana foi marcado por grandes incêndios aqui no interior de São Paulo, imagens assustadoras. Houve até formação de algo parecido com tufões de fogo atingindo cidades importantes aqui do estado, como Ribeirão Preto, Araraquara e outras. Isso já vinha acontecendo na Amazônia, já vinha acontecendo no Pantanal. Agora, muitos focos no estado de Goiás, em Mato Grosso e também Minas Gerais, com muitos parques sob aí o fogo intenso. A gente vai tratar desse assunto com os diferentes focos e tem divergência na forma como o governo federal e o governo aqui de São Paulo estão atribuindo a ocorrência desses focos de incêndio. A gente começa chamando Brasília, porque o Felipe Igreja vai dizer para a gente como o governo federal está tratando desse assunto, que medidas já tomou e qual é a hipótese mais provável de acordo com os órgãos do governo federal. Boa noite, Felipe. Bem-vindo aqui ao Viva Voz. Boa noite, Vera, Carol e todos que nos acompanham. Olha só, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Vonei Wolff, conversou com a imprensa agora à tarde e reforçou as suspeitas de que os incêndios em São Paulo podem ter origem criminosa. Segundo Wolff, essa época do ano não registra incêndios no estado, mas desde sábado surgiram focos em cerca de 50 cidades de diferentes pontos do estado. Ainda segundo Vonei, 99,9% desses focos foram causados por atividade humana e que esse comportamento do fogo, então, pegou as autoridades de surpresa, porque não há um histórico de uma quantidade tão grande de focos de incêndio concentrada no estado de São Paulo em agosto. O representante da Defesa Civil Nacional conversou com jornalistas agora à tarde e lembrou que esses casos já foram encaminhados para análise da Polícia Federal, que inclusive abriu mais de 30 inquéritos para apurar a origem do fogo. Anos anteriores, nesse período, não tem incêndio, não. A surpresa foi que, em 2 dias apenas, e tudo começou no sábado, praticamente 50 municípios ao mesmo tempo tiveram incêndios iniciados. 99,9% desses incêndios eles foram causados pela ação humana. É a grande surpresa. A Polícia Federal tem essas imagens e quando ela acha que tem alguma coisa de provocação mesmo humana, esse inquérito é aberto e o processo corre. Então, hoje tem 31 processos abertos, investigando possíveis início de incêndio criminoso. Quem também conversou com jornalistas foi o diretor de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente, o Raoni Rajão. Ele também considerou as queimadas no interior de São Paulo como um caso anômalo. De certa forma, causa estranheza é um aumento repentino, né? E surgimento de vários focos de calor em áreas relativamente distantes uma das outras, né? Algumas dezenas, em alguns casos, algumas centenas de quilômetros, né? E muitas delas concentradas em área de lavoura de cana, né? Não faria sentido para que aquele fogo seja utilizado como parte do manejo da cana, porque aquelas áreas já são mecanizadas, né? Mas isso são todos elementos que nós estamos ali em investigação, né? Ainda em relação às ações do governo federal para auxiliar São Paulo nessa crise, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil deve reconhecer a situação de emergência nos municípios atingidos. Inicialmente, eram 45 cidades afetadas, mas a última atualização indica que esse número pode chegar inclusive a 56 municípios, segundo o secretário Vonei Wolff. A portaria com homologação dos pedidos deve ser confirmada em edição extra do Diário Oficial da União, como antecipou
acompanhou hoje em primeira mão a repórter Samantha Klein, aqui da CBN Brasília. Com isso, as prefeituras vão poder agilizar a liberação de recursos com a dispensa de licitação. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que está em contato com o governo de São Paulo e o ministro Valdez Góes se colocou também à disposição para o envio de reforços através da Defesa Civil Nacional. As Forças Armadas também estão atuando em São Paulo com 600 militares no combate às queimadas. E informação importante, a aeronave KC-390 Millennium, que consegue levar 12 mil litros de água para combater esses focos de incêndio, enfim começou a operar na região de Ribeirão Preto. O avião estava desde a noite de sábado em São Paulo. No domingo não conseguiu voar em função de toda essa fumaça, né, que está no ar, mas hoje informações da Defesa Civil Nacional é de que o KC-390 enfim começou a operar na região de Ribeirão Preto. Vera e Carol. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. Carol, o que mais me chama a atenção nessas reportagens e nas ali especulações que as autoridades trazem para a ocorrência desses incêndios é a falta de um porquê. Por que haveria uma ação criminosa articulada para causar um estrago de bilhões de reais? Porque se somar todos os estados que estão ardendo, são bilhões de reais perdidos em lavouras e agora atingindo áreas urbanas também, no caso aqui do estado de São Paulo, com prejuízo de casas, de estabelecimentos comerciais, etc., sem que isso pudesse ser usado, inclusive por fazendeiros, para, por exemplo, queimar uma área de uma plantação para dar origem a outra, para dedicar a pastagem, queimar uma floresta para dedicar a plantação. Não é disso que se fala, porque nem teria esse objetivo e nem teria como fazer isso. As plantações de cana-de-açúcar, por exemplo, que ocupam boa parte aqui do interior de São Paulo, já tiveram a sua colheita, já tiveram a sua safra. Então, fica difícil até entender a motivação desse tipo de ação. E você veja a insuficiência dos insumos que a lei e o poder público têm para lidar com uma situação como essa. São pouquíssimos brigadistas, pouquíssimos equipamentos. Um equipamento importante que é capaz de apagar um incêndio não consegue decolar porque justamente as queimadas impedem. E a quantidade de gente fica claramente insuficiente quando você vê que tem 31 inquéritos já abertos, sem muito avanço em nenhum deles. Então, eu acho que é algo que vai demandar mais esforço do que está sendo feito até agora. E essas especulações parecem prematuras e carentes de dados, né? A gente critica o negacionismo, critica as teorias da conspiração. Claro, a gente já tem 3 pessoas presas, então tem sim casos de incidência humana. Agora, essa articulação, eu acho que ainda está por ser demonstrada. Acho que tem que ser investigado, né, Vera? A ministra Marina Silva relembrou o Dia do Fogo, que foi aquele episódio lá em 2019, né, com incêndios criminosos no Pará. Enfim, acho que é cedo para saber se é alguma coisa semelhante. Agora, como você disse, é fato que o governo vai ter que investir mais em estrutura para combater esse tipo de incêndio, porque são várias frentes, né? Teve brigadista que morreu combatendo foco de incêndio na reserva do Xingu, na Amazônia, uma área de mais de 600 mil hectares, tem 40 pessoas só atuando. Aí, quando tem foco de incêndio na Amazônia, foco de incêndio no Pantanal, em São Paulo, são muitas frentes para dar conta e a estrutura é pequena e, infelizmente, esse é o novo normal, né? Exato, e isso vai causando graves prejuízos ao meio ambiente, à saúde, porque fica esse ar absolutamente irrespirável, e a economia também. Aqui em São Paulo, que foi ali o foco do fim de semana, o governador Tarcísio também falou a respeito, também houve prisões, mas tem essa divergência aí. Até aqui eles não avançam para essa questão da articulação. O Guilherme Muniz já chegou mais cedo, já está aqui do meu lado e vai trazer essa abordagem aqui de São Paulo para esse problema gravíssimo. Boa noite, Muniz. Bem-vindo. Oi, Vera. Obrigado. Boa noite para você, para a Carol, para os ouvintes. Pois é, o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, afirmou à CBN que a Polícia Civil investiga se a organização criminosa PCC está envolvida nos incêndios que atingiram diversas regiões aqui do interior do estado, indo em linha aí com o que vocês estavam falando. Ele disse que, inclusive, um dos 3 presos em flagrante nesse último final de semana, ele foi preso em flagrante por iniciar uma dessas queimadas, e esse homem teria admitido que integra a facção criminosa.
Inclusive teria feito um vídeo, algo que a gente está investigando, dizendo que cometeria um incêndio em nome da facção criminosa. Então é algo prematuro ainda, é uma primeira informação e isso vai ser aprofundado agora no inquérito da Polícia Civil. A Polícia Civil agora investiga, até com base nas imagens de satélite da região, se teve alguma articulação entre os 3 homens que foram presos, até para tentar explicar isso, né? Se teve uma iniciativa criminosa, o que teria motivado isso, para tentar explicar, então, essa possível ação coordenada. Mas o governador destacou que não existem, por enquanto, elementos que indiquem isso, que são casos isolados a princípio. Tarcísio destacou que um dos presos tem uma extensa ficha criminal, inclusive. E o governador, aí, avançando para outros assuntos nesse mesmo tema, afirmou que os prejuízos nas regiões atingidas são bilionários, os custos ainda estão sendo calculados e, por isso, os agricultores afetados vão ser beneficiados com 100 milhões de reais destinados ao seguro rural e também uma linha de crédito com 2 anos de carência para pequenos produtores. De acordo com o governador, o objetivo é voltar à normalidade já na safra do ano que vem, isso apesar das perdas que ainda devem ser calculadas que estão acontecendo. O Estado vai procurar dar todo o apoio ao agronegócio para que haja recomposição dessas áreas de lavoura, para que possa haver a substituição dessas culturas o mais rápido possível, de maneira que na safra que vem a gente já possa voltar à normalidade. É claro que existe uma perda de matéria orgânica, existe um prejuízo aí que afeta a produtividade e afetará nas próximas safras. E tem outro aspecto que é o da saúde, que você também mencionou, né, Vera? O governador disse que o Estado está em contato com os municípios para tentar ajudar nessas questões ligadas à saúde da população que foi atingida ali mais diretamente pela fumaça e pela fuligem dessas queimadas. Segundo ele, os afetados vão ter a possibilidade ali de fazer consultas online para tentar agilizar um pouco esse atendimento. Nós disponibilizamos links para esses municípios para que a gente possa fazer o atendimento via telesaúde, telemedicina. Então, nós temos uma equipe de pneumologistas, de pediatras, que está 24 horas à disposição para fazer o teleatendimento e tentar aí, num grande esforço, a gente dar conta de atender essas pessoas que, de fato, sofreram com a fuligem, com a fumaça, nesses dias de queimada. Bom, os números estão sendo sempre atualizados, né, Vera? Mas até aqui o que a gente tem é de que o fogo consumiu mais de 20 mil hectares. Foram cerca de 2.700 focos de incêndio no final da semana passada e no início ali do final de semana, quando teve o auge desse caso todo. O número caiu para 210 no final de semana, não só por causa das atitudes ali de combate às chamas, mas por causa da virada do tempo aqui na região. E hoje as autoridades informaram que todos os focos estavam extintos. Mas a preocupação continua, né? Porque as condições climáticas para o final dessa semana voltam a piorar, o tempo deve voltar a ficar mais quente e seco. E lembrando que mais de 40 municípios do estado seguem ainda em alerta máximo para queimadas, Vera. Pois é, ele mudou um pouco, né, o tom, porque de manhã ele falava que não lhe parecia, vou abrir aspas para ele, não me parece ação coordenada, tem uma estiagem muito pesada, lavouras que estavam secas, calor extremo, baixa umidade relativa do ar e muito vento. Qualquer coisa pode provocar uma ignição. Ele tinha falado num evento da construção civil de manhã. Então, ao aventar aí a possibilidade até de entrada do crime organizado, do PCC, numa área em que até aqui a gente não tinha notícia, né, de atuação dessa facção criminosa, ele está abrindo uma outra janela ainda diferente daquela especulada pela ministra Marina ou por outros integrantes do governo federal, que ao associar o Dia do Fogo, botam ali uma lupa sobre a ação de fazendeiros, de ruralistas, de pessoas que lidam com essa questão aí do agronegócio, etc. Então, está tudo em aberto, é uma nova possibilidade aí que o governador coloca na mesa. Vamos ver o que sai disso tudo, Carol. Mas o fato é que foi impressionante. No fim de semana você olhava, o Muniz estava em Brasília, né? O céu lá ficou tomado de fumaça vinda aqui de São Paulo, né? Durante o dia, assim, a gente via ali o céu meio turvo, né? Um pouco mais opaco. Não estava exatamente nublado, né? Era essa fuligem mesmo. Mas me impressionou sábado à noite. As luzes dos faróis dos carros e dos postes, tudo iluminando fachos de luz ali branco mesmo, porque era essa fuligem chegando até Brasília, para a gente ver a dimensão disso, né? Pessoas abandonando casas no interior de São Paulo, abandonando seus estabelecimentos, porque o fogo simplesmente chegou sem que ninguém conseguisse
combater e oferecer qualquer resistência ao seu alastramento. O Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, inclusive o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, falou, estranhou o fato de não haver muitos raios nesse fim de semana. Seria uma causa de ignição, ou seja, de você pegar um foco pequeno de fogo e fazer com que ele se alastrasse. Então, tá tudo por ser investigado mesmo, Carol, sem nada de muito confirmado. Essa história do PCC, né, Vera, acho que é muito em cima do que disse um dos homens que foram presos, né? Esse sujeito diz que seria integrante do PCC, teria feito um vídeo dizendo que cometeria um incêndio em nome da facção criminosa. Então, assim, é muito preliminar, é preciso que se investigue tudo com muita cautela, né? Para entender exatamente o que está acontecendo. Agora, realmente, cenas de filme de terror, as pessoas saindo de casa e aquelas labaredas altíssimas. Situação realmente muito complicada. A gente vai tratar disso ao longo de toda a semana aqui, certamente no Viva Voz. E agora a gente muda um pouco de assunto, volta a Brasília, porque tem as coisas também acontecendo por lá. E o Ministério de Minas e Energia, que está aí também com uma série de ações, muitas delas questionáveis. Hoje o ministro Alexandre Silveira anunciou a ampliação do auxílio gás. Quem traz as informações para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, e aos ouvintes. É isso mesmo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo vai oferecer botijões de gás para mais de 20 milhões de famílias até o fim do ano que vem. É o novo programa Gás para Todos, que deve substituir aí o atual que beneficia os inscritos no Cadastro Único. Hoje, mais de 5 milhões de pessoas recebem o auxílio. O custo do programa passará dos atuais 3 bilhões de reais para 14 bilhões de reais. O programa terá novas regras. A Agência Nacional do Petróleo vai definir o preço máximo a ser pago no botijão. A partir daí, os revendedores deverão se cadastrar no programa. O governo, então, vai repassar ao revendedor o preço definido e o consumidor final precisará apenas retirar o botijão. A Caixa Econômica trabalha na criação de um aplicativo para viabilizar aí esse novo programa. A ideia é ainda ampliar os postos de revenda, como defendeu o ministro Alexandre Silveira. Nós vamos buscar, na relação com o mercado de distribuição de gás, o melhor desconto ao beneficiário no momento da compra do GLP. Porque isso tem uma variável muito grande, que é transporte, distância, para onde vai, de que forma é distribuído. Nós vamos efetivamente dar a possibilidade das distribuidoras colocarem impostos de revenda, que nós vamos definir como se darão. Eu quero muito ver se é possível isso. A gente voltar a utilizar, por exemplo, os nossos postos de combustíveis. O presidente Lula criticou o preço atual do botijão de gás. Ao afirmar que milhares de brasileiros ainda usam lenha, afirmou que em breve estarão desmatando a Amazônia para sobreviver. E quando a gente resolve fazer uma política de gás, é porque o gás hoje tem que ser um instrumento da cesta básica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 36 e é vendido em alguns estados a 140, a 120, a 130. Será que essas pessoas não têm noção? Parece que o povo pobre pode fazer comida, senão vai fazer a volta lenha. Daqui a pouco os caras estão indo para a Amazônia para derrubar, para fazer comida, não tem necessidade. O ministro de Minas e Energia disse que o novo programa também visa combater a revenda do gás de cozinha pelo crime organizado. Então, o governo prometendo aí ampliar os beneficiários que recebem esse auxílio gás em 2025 e dizendo também aí que vai atender 20 milhões de pessoas. Volto com você, Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Essa questão do auxílio gás é uma questão sempre presente em governos. O governo Jair Bolsonaro também ampliou o acesso ao auxílio gás ali nas vésperas da eleição. Foi uma das muitas medidas que o Bolsonaro tomou para se tornar mais competitivo, na tentativa de se tornar mais competitivo. Não adiantou, ele perdeu a eleição ainda assim. É um tema que, assim como o do preço dos combustíveis, sempre está de volta. Então, está se prometendo aí uma nova ampliação, não se diz a que custo e que impacto isso vai ter nos cofres públicos, porque a gente tem uma série de investimentos aí em programas sociais que foi sendo esses investimentos foram sendo feitos e esses anúncios se sobrepondo e tem aí um custo
bastante alto. O ministro Alexandre Silveira está, nesse exato momento, Carol, envolvido numa controvérsia grande com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ele acusa de não seguir ali as políticas determinadas pelo governo que venceu as eleições, dizendo ali que a agência pode sofrer uma intervenção do governo, quando, na verdade, as agências reguladoras foram criadas como um mecanismo de fiscalização e de regulação exatamente das áreas para as quais elas foram projetadas. Então, não cabe falar em intervenção do governo federal numa agência reguladora, porque isso é a negação da própria razão de existência de agências reguladoras. Então, a gente está vivendo essa polêmica nesse exato momento. Um bate-boca bem grande, a ANEEL respondeu nessa semana, fez ali uma nota dizendo que a agência atua de maneira autônoma, em resposta às declarações do ministro de que poderia haver ali uma intervenção na agência, e dizendo que, na verdade, o que precisa é se completar as indicações para os quadros da ANEEL, porque é essa falta de uma diretoria completa que faz com que a agência não consiga responder ali aos vários processos administrativos, às questões que ela tem que deliberar e as questões para as quais falta uma maioria mínima para que sejam tratadas pela agência. O Alexandre Silveira vai colecionando alguns embates, né, Vera? Porque ele já entrou em rota de colisão com o IBAMA naquela questão da liberação da exploração de petróleo na margem equatorial. Entrou em rota de colisão com o Jean Paul Prats na Petrobras, acabou levando a melhor, conseguiu emplacar a Magda Chambriard, e agora essa rota de colisão também com a ANEEL, né? Isso, e tem uma série de questões a serem resolvidas. Na semana passada a gente noticiou aqui, houve um apagão que atingiu pelo menos 2 estados. Até aqui a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Tem aí a volta anunciada de operação das termoelétricas, porque a gente está vivendo uma estiagem grande, as hidrelétricas não estão dando conta de suprir a energia no país. Então, é um ministério que realmente vai acumulando controvérsias, e o ministro ali parece sempre muito afoito, muito determinado a dar respostas para o presidente Lula, a agradar o Lula, como nessa questão do auxílio gás que a gente acabou de noticiar. A gente vai para o nosso intervalo, depois Repórter CBN, voltamos depois do intervalo com reuniões do Lula em Brasília, questão ali do Congresso e também cobertura das eleições municipais. Estamos de volta com o Viva Voz e a gente tem agora na pauta a discussão que começou lá na semana passada, porque o Supremo Tribunal Federal deu 10 dias para o Executivo e o Judiciário tratarem ali da questão das emendas parlamentares. Tem de ser regulamentadas, tem de haver uma nova política para a sua transparência, e a gente espera aí, fica na expectativa de quando vai sair esse entendimento. Para começar a tratar disso, o presidente Lula está reunido agora exatamente com os líderes partidários, com os ministros da articulação política. Quem traz as primeiras informações, as informações preliminares desse encontro para a gente é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Vera? O presidente Lula está aqui, nesse momento, reunido com todos os líderes partidários da Câmara. Ele deve falar, um dos temas desse encontro, conforme a gente apurou aqui, é justamente essa questão das emendas parlamentares. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, viu essa reunião agradecendo aí a cada líder pela aprovação das pautas de interesse do governo no primeiro semestre. Ele também falou, Vera, sobre a questão da aprovação da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, da aprovação aí da pauta verde, ou seja, dessas pautas de interesse aí do governo no segundo semestre. Então, nesse momento, a gente tem os líderes partidários aqui. Essa reunião começou há pouco mais de meia hora, se reunindo aí junto com o presidente Lula. Lembrando que o último encontro que tinha acontecido entre Lula e as lideranças partidárias foi ali em abril, foi lá no Palácio da Alvorada, quando o presidente chamou ali os líderes para um happy hour. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele até disse que esse encontro já deveria ter acontecido
no último mês de junho, mas que eles só conseguiram a agenda para agora, né? Que eles só conseguiram aí tempo para agora. Agora, Vera, em meio aí a essa reunião com os líderes partidários aqui no Planalto, tem umas movimentações também acontecendo do outro lado, ali na Câmara dos Deputados. Isso porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, dispensou hoje aqui em Brasília, nessa semana, na verdade, a presença dos deputados, a presença física dos deputados. E a gente lembra que de segunda a quarta, eles realizam aí o segundo esforço concentrado durante o período de campanha das eleições municipais. As votações no plenário, no entanto, vão acontecer de forma remota por meio aí de um aplicativo. A dispensa dos parlamentares acontece também, a gente lembra, em meio a esse impasse sobre o repasse de emendas parlamentares que seguem suspensas até que novas diretrizes sejam estabelecidas. Porque mesmo após aí eles chegarem a um acordo sobre as emendas na semana passada, Planalto e Congresso ainda vão precisar construir as regras que devem ser adotadas para as transparências das emendas. Eles têm 10 dias para finalizar as regras, contando com o dia que o acordo foi firmado na última terça-feira. E essa decisão aí de Lira de liberar os deputados para votarem remotamente já foi tomada em outras ocasiões pelo presidente da Câmara. Mas essa decisão pode esvaziar aí as comissões e também as sessões. E com isso, deixa incerta essa votação de propostas importantes que o governo tem aí essa semana, propostas de interesse do governo, como a segunda parte da regulamentação da reforma tributária e também o projeto de lei que garante o funcionamento Acredita, que é o programa de crédito para microempresas e microempreendedores individuais, que foi lançado pelo governo em abril. Por exemplo, Vera, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, amanhã, tinha pautado um pacote aí com 4 medidas que podem restringir a atuação dos ministros do STF. Eu conversei com alguns integrantes da comissão e eles disseram o seguinte, que eles avaliam ali, conversando, né, que o Lira teria adotado essa estratégia para tentar justamente esvaziar essa comissão, para que esses temas não fossem abordados. Além disso, essa semana na Câmara, a gente também tem a expectativa que Lira anuncie quem vai ser o seu sucessor aí na presidência, no comando da Casa em 2025. Então, a gente tem essa semana de esforços concentrados na Câmara dos Deputados, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele dispensou aí os deputados, eles vão poder votar remotamente, vão poder ficar nas próprias bases. E do outro lado, aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou nesse momento acompanhando essa reunião, tem o presidente Lula nesse momento reunido com os líderes de cada partido, com os líderes partidários. E o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele abriu essa reunião agradecendo aí pelas propostas já aprovadas ali no primeiro semestre, agradecendo a cada líder e ressaltando essas propostas que o governo ainda precisa aprovar no segundo semestre. Eu volto com mais atualizações. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Eu acho que vai depender muito dessa reunião para a gente saber se vai ter alguma votação essa semana ou se vão fazer corpo mole e intensificar as ações de retaliação que estão nas comissões, principalmente na CCJ, com as ações contra o STF. Carol, movimento coordenado aí. A gente já sai de Brasília e vai para a eleição municipal, porque a gente teve hoje agendas de campanhas aqui dos candidatos. No fim de semana teve uma decisão da Justiça que tirou do ar as redes do Pablo Marçal e ele criou aí novos perfis. E agora quem traz as informações sobre o dia de campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, é a Malu Mões. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Em ato com evangélicos hoje de manhã, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou que falsos profetas estão inventando mentiras contra ele. Ele não mencionou o nome de nenhum rival, mas disse que se referiu aos candidatos bolsonaristas. Então, uma alusão aos candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB. Boulos busca diminuir a resistência desse eleitorado a ele. O último Datafolha mostrou que 44% dos evangélicos não votariam de jeito nenhum nele. No público geral, a rejeição é um pouco menor, de 37%. Na busca por amenizar a imagem de radical, Boulos participou do ato ao lado da mulher dele, Natália Zermeta. Ele destacou valores de família e reclamou de fake news que afetam as filhas dele.
Eu vejo muita gente, de maneira hipócrita, enchendo a boca para falar nos valores da família, mas que não prezam pelo valor mais básico, que é uma família ter as condições para viver com dignidade. Uma casa é a base da dignidade. Vocês sabem que a gente vai enfrentando muitas mentiras. Falso profeta, inventando as mentiras de sempre. Essas mesmas pessoas diziam que o Lula ia fechar igrejas para tentar criar pânico no povo cristão. O evento contou com cerca de 150 pessoas, entre fiéis das igrejas Universal, Assembleia de Deus e Assembleia de Deus de Madureira. O grupo divulgou uma carta a favor do candidato, em que dizem orar para que Jesus Cristo conduza à vitória Boulos. Durante o ato, os fiéis entoaram louvores e fizeram orações para o candidato. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, lidera as intenções de voto entre os evangélicos. Segundo o Datafolha, 30% do grupo votaria em Marçal, enquanto Boulos marca 12% das intenções. No grupo geral, Boulos, Marçal e o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, aparecem em empate técnico no primeiro lugar. No fim de semana, durante o comício com o presidente Lula, a campanha de Boulos já tinha feito um aceno aos evangélicos. A ministra Marina Silva, que é evangélica, discursou no ato e usou um provérbio para criticar Marçal. Hoje, Boulos também realizou uma live nas redes sociais em que ele rebateu a crítica que estava sendo pouco enfático para responder o Marçal. Ele reforçou que é importante que não fique apenas na dinâmica de bolhas das redes sociais, que uma eleição não se vence só nas redes sociais. Sim. E que é preciso dialogar com toda a sociedade. Obrigada, Malu, pelas suas informações. E a gente sai ali do candidato Guilherme Boulos e já vem para novidades aí relativas justamente ao candidato Pablo Marçal, do PRTB. Quem está aqui no estúdio com a gente é o Daniel Reis. Boa noite, Daniel. Boa noite a você, Vera. Boa noite também aos ouvintes. Marçal utilizou o suicídio do pai de Tabata Amaral para afirmar que a candidata do PSB não estaria preparada para enfrentar o problema da população em situação de rua na capital paulista. O pai da deputada federal era alcoólatra e foi dependente de crack. Hoje, em entrevista à CNN, Marçal foi questionado sobre uma afirmação anterior sobre o tema e não recuou. A pessoa às vezes não consegue resolver os problemas dentro de casa, vai resolver de 80 mil pessoas que estão na rua. Por quê? O senhor ainda insiste que a morte do pai dela é culpa dela? Eu sei que tá falando isso. Eu, assim, a partir de agora que eu tô liderando a disputa eleitoral do lado do cheirador, eu só vou falar de quem estiver na minha frente. Apontar uma questão que Marçal afirmou que Guilherme Boulos seria cheirador. Essa questão, inclusive, a Justiça Eleitoral já fez algumas decisões a favor de Boulos em relação a isso, e Marçal ainda não apresentou nenhum tipo de prova. Marçal já havia associado a morte do pai de Tabata ao intercâmbio feito por ela, dando a entender que ela seria culpada pelo episódio. A associação é falsa, até porque Tabata só realizou um intercâmbio que ganhou em uma bolsa de estudos após o ocorrido. A CBN entrou em contato com a assessoria da deputada federal e o espaço está aberto para a defesa da candidata. Defesa não, ela não tem do que se defender. Não, claro, não defesa tem contra, defesa nenhuma. Defesa contra essas acusações que, enfim não tem... Absurdas. A afirmação de Marçal ocorreu no mesmo dia em que Tabata Amaral divulgou um vídeo associando ele ao PCC. A candidata citou casos envolvendo o candidato na justiça, como a condenação por golpes bancários. Mencionou ainda a revelação do jornal O Estado de São Paulo, que mostrou que articuladores do PRTB trocaram carros de luxo por cocaína e teriam ligação com o grupo criminoso, Vera. Na verdade, é por isso que ele está reativando essa baixaria contra a deputada, porque não tem como responder às gravíssimas acusações, essas sim, de coisas que ele fez e que aliados dele fizeram, processos aos quais ele responde, e aí vem com um ataque pessoal absurdo, de algo que a deputada não tinha o menor controle, que se tratava de uma pessoa com um problema de dependência química e doença mental, e ele traz isso para o debate político de uma forma lamentável, como sempre fez. Não é disso que se trata. Ele não teve resposta até aqui para o vídeo dela, dessa vez com gravíssimas afirmações. Obrigada, Daniel, pelas suas informações. E aí, com isso, a gente fecha hoje o Viva Voz e volta amanhã, Carol Moreira. Tá certo. Obrigada, Vera. Boa noite para você. Até amanhã.